Você sabe quem escreveu 1 Coríntios? Você sabe quem foi o autor da carta aos Coríntios? Você sabe a data em que a carta foi escrita? Você sabe o lugar em que a carta foi escrita? Você sabe alguma coisa sobre a cidade de Corinto? Você quer saber tudo isso e muito mais sobre a carta de Paulo aos Coríntios? Então não passe esse vídeo não. Vou trazer tudo isso e muito mais numa introdução da carta de Paulo aos Coríntios logo após. Você sabe quem escreveu a primeira epístola de Paulo aos Coríntios? Vamos ver agora uma introdução à carta de Paulo a Coríntios, a primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Olha só, vamos lá. Vamos ver nessa introdução, segundo Donald S. Metz, grande estudioso, que elabora esse comentário bíblico Beacon, Bíblia explicada, só aqui no nosso canal TB Bíblia Explicada. Vamos ver uma introdução. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aí, ativa o sininho para receber notificação. Nós estamos numa série de Bíblia Explicada no comentário bíblico Beacon. Esse comentário que está aqui atrás, uma série de 10 volumes, 5 para o Novo, 5 para o Antigo Testamento. Vamos ver uma autoria. Quem foi o autor de 1 Coríntios? Foi realmente o apóstolo Paulo? Vamos ver aqui também. Essa é a parte A. Vamos ver a parte B, a cidade de Corinto. Na parte B, vamos ver a cidade de Corinto. Na parte C, vamos ver a igreja em Corinto. E na parte D, vamos ver ocasião e propósito da carta de Paulo a Coríntios. Vamos ver a parte E, a importância da carta. E a parte F, data e lugar de origem da carta. Muito top esse conteúdo. E daí então vamos partir para a introdução em si. Deixa o teu comentário aí, o que você está achando desse conteúdo, essas introduções que eu estou trazendo aqui, esse comentário Bíblia Explicada, né? Essa série de vídeos, comentário da Bíblia Beacon. O que você acha? Tem pessoas que têm dificuldade para ler a Bíblia, então esse vídeo é exatamente para essas pessoas que têm dificuldade para ler a Bíblia. Vou ver a introdução, parte A, a autoria. Praticamente todos os estudiosos do Novo Testamento aceitam a autoria paulina de 1 Coríntios. A atribuição quase que unânime a Paulo é expressa por Robertson e Plumer da seguinte forma: tanto a evidência externa como a interna para a autoria de Paulo são tão fortes que aqueles que tentam mostrar que o apóstolo não escreveu são bem-sucedidos principalmente em provar sua própria incompetência como críticos. Visto que há uma concordância geral, deve-se sugerir apenas brevemente a natureza da evidência interna e externa para a autoria paulina. A evidência interna aponta para Paulo como autor. A forma geral da carta, com as suas saudações de abertura, o tratamento de problemas práticos e doutrinários e uma bênção calorosa no encerramento seguem o padrão familiar das epístolas de Paulo. O estilo também é paulino, combinando persuasão cortês, exortação apaixonante, confrontações direta e afeição fraternal. A linguagem também é típica de Paulo. Frases como Jesus Cristo, nosso Senhor, ou em Cristo, ou também o homem espiritual, como também justificado e o corpo de Cristo, são todas expressões paulinas. A carta também associa Paulo com a igreja de Corinto, de uma forma que não é totalmente lisonjeira para com os coríntios. Portanto, a carta deve ter sido uma descrição exata da situação em Corinto, ou estas pessoas não teriam permitido que esta descrição permanecesse sem refutação.
A evidência externa, vimos a interna, a evidência externa também, ela apoia a autoria paulina. Em 95 d.C., Clemente de Roma referiu-se a 1 Coríntios como uma carta do apóstolo Paulo. Este é o exemplo mais antigo na literatura de um escritor do Novo Testamento sendo mencionado pelo nome. O cânon Muratório, que provavelmente surgiu no final do século II, lista 1 Coríntios como uma das cartas de Paulo. Tertuliano, o pai da teologia latina, em sua obra Prescriptons Agostinici Hereticis, usa 1 Coríntios como o apoio paulino para a doutrina da ressurreição. Orígenes, em sua discussão sobre a tentação, também cita 1 Coríntios e, de forma bastante natural, se refere a Paulo como o autor. A autoria de Paulo de 1 Coríntios se coloca acima de qualquer desafio sério e pode ser aceita sem reservas. Nas palavras de um notável estudioso e historiador do Novo Testamento, 1 Coríntios forma o início das epístolas paulinas na coletânea mais antiga. Esta foi a parte A. Vamos ver agora a parte B, a cidade de Corinto. Paulo foi a Corinto por volta de 50 d.C. para iniciar uma campanha missionária de 18 meses nas casas. Ele se encontrava em um próspero centro comercial. Tanto o tráfico por terra como pelo mar convergiu para Corinto. A cidade foi construída sobre um estreito desfiladeiro de terra que unia o norte e o sul da Grécia. Todo o tráfico do norte para o sul era afunilado através de uma estreita faixa de terra dominada por Corinto. Além disso, Corinto tinha instalações portuárias naturais e uma localização estratégica que a tornou um próspero centro de navegação. A maior parte do tráfego norte-sul vinha para a cidade para economizar tempo ou para evitar uma viagem longa e perigosa, perto das águas traiçoeiras do sul da Grécia. A carga podia ser carregada, arrastada através dos 6,5 km de estreito desfiladeiro de terra, recarregada e enviada em um tempo muito mais curto do que viajar por várias centenas de quilômetros perto do pico sul da Grécia. Cerca de 200 anos antes de Paulo chegar a Corinto, um general romano chamado Lúcio Múmio havia pilhado e saqueado a cidade em 146 a.C. e em 46 a.C., Júlio César a reconstruiu como um posto militar avançado e como um centro comercial do império. A cidade atraía negociantes, vagabundos, caçadores de dotes e os que buscavam prazer. Um escritor descreve a população de Corinto com as seguintes palavras, da seguinte forma: eles diziam: a gentalha do mundo estava lá, canalhas que achavam a vida desconfortável. Em suas próprias cidades se dirigiam a Corinto. O porto agitado era notoriamente mais imoral do que qualquer outro no Império Romano. E esta tendência foi estimulada por causa do templo de Vênus, a Afrodite, a deusa sensual grega que ainda dominava a nova cidade romana. Esse era o contexto dos tempos em que Corinto foi evangelizada. Você percebe agora, use a sua imaginação aí, uma igreja num território, num lugar com essa áurea pornográfica e moral. Mas que lindo como Deus trabalha, né? Deus semeia em terras que às vezes nós, olhando pela ótica humana, não teríamos coragem de semear. Aqui Paulo outra vez enfrentou o pensamento grego como havia feito em Atenas. Em Corinto, porém, o intelecto grego não era dedicado à ciência, eloquência ou literatura, mas era tudo a luxúria aberta e afeminada. O edifício mais destacado de Corinto era o Templo de Vênus, erigido em sua acrópole e colocado no alto acima da cidade como representação do gosto e do caráter dos coríntios. Em Corinto, o cristianismo entrou em contato com toda aquela arte que se poderia arquitetar para o prazer da vida. Com tudo o que foi adaptado para nutrir os hábitos da volúpia, com tudo o que era refinado ou indecente, que poderia servir
aos prazeres dos sentidos. Corinto era uma das mais luxuriantes, efeminadas, ostentadoras e dissolutas cidades do mundo em sua época. Era um lugar de moralidade excepcional e licenciosidade aberta que eram estimuladas pelo culto a Afrodite, com uma centena de prostitutas do templo. Escavações recentes descobriram 33 tavernas atrás de uma colunata de apenas 30 metros de extensão. A cidade continha um teatro com capacidade para 18 mil pessoas sentadas. A depravação de Corinto era tão notória que o nome da cidade tinha, na verdade, passado a fazer parte do vocabulário da língua grega, e a própria palavra corintianizar significava agir de forma leviana. Hoje, exceto por 7 colunas dóricas que ainda está de pé e algumas ruínas de alvenaria espalhadas, não há nada além de entulho que tenha restado desta cidade que fora tão orgulhosa em seu tempo. Ela possuía um memorial perpétuo nas cartas que o apóstolo Paulo, ela possui esse memorial nas cartas que o próprio apóstolo Paulo escreveu. Essa foi a parte B. Vamos ver a parte C, que fala sobre a igreja em Corinto. A graça de Deus é suficiente para redimir integralmente e sustentar continuamente. Muitas igrejas espirituais compostas de santos devotos e dedicados atingiram um alto grau de espiritualidade em ambientes pecaminosos e desfavoráveis. Mas infelizmente a igreja em Corinto não era uma igreja assim, porque havia muitas complicações na tentativa dos primeiros cristãos de se separarem da sociedade pecadora. A igreja em Corinto era uma igreja problemática. Nesta carta, Paulo foi levado a denunciá-los ou a denunciar os pecados que haviam corrompido a igreja de Corinto e quase anulado o seu direito de se intitular cristã. Ao escrever aos coríntios, o apóstolo Paulo, ele os fez lembrar que eles foram separados, chamados santos, no capítulo 1, no versículo 2. Ele elogiou aqueles que foram enriquecidos em toda a palavra e em todo o conhecimento, no capítulo 1, versículo 5. O apóstolo levou por sua... o apóstolo os louvou, melhor dizendo, por sua variedade de dons. E isso ele não nega. Está no capítulo 1, no versículo 7. Mas o apóstolo também expressou uma séria preocupação por eles. Ele lhes rogou que chegassem a um acordo entre si, no capítulo 1, do versículo 10. Ele estava angustiado pelas divisões ocorridas entre eles, no capítulo 1, do versículo 11. O apóstolo, ele desenhou um retrato minucioso da incapacidade do homem natural de entender os conceitos espirituais, no capítulo 1, do versículo 18 ao 26. Ele presenteou a Coríntio, ele na verdade ele apresentou a Cristo como o objeto supremo da lealdade e da devoção cristã. Isso está lá no capítulo 1, do versículo de número 30 ao 31. Paulo fez uma análise detalhada do estado espiritual deles. E este foi um retrato sórdido. A lista de acusações que Paulo dirigiu contra os coríntios ia desde divisões carnais até a negação da ressurreição de Cristo. Uma alma inferior à de Paulo teria abandonado a igreja em desespero ou a teria condenado com indignação. Paulo não fez nenhuma destas coisas. Ele lhes pregou a Cristo. Paulo podia ousadamente desafiar os coríntios porque ele tinha sido o instrumento de Deus para fundar a igreja lá. A sua chegada a Corinto, perto da metade do século I, não foi uma questão de antecipação triunfante, nem de confiança baseada em sucessos do passado. Ele havia fugido da Macedônia, tendo a sua vida em perigo, como se pode ver lá em Atos capítulo 17, versículo 13 ao 14. De Tessalônica, na Macedônia, Paulo tinha ido para Atenas, onde alcançou pouco sucesso, tanto entre os judeus como entre os gregos, como se pode ver no capítulo 17, do versículo 16 ao 33. Partindo de Atenas, Paulo viajou para Corinto, no capítulo 18 de Atos, do versículo 1, onde ficou por 18 meses, como se pode ver em Atos 18, versículo 11.
Em Corinto, a força do mundo antigo, Paulo conseguiu ganhar vários convertidos. Importante. Primeiro, Áquila e Priscila foram convencidos e convertidos. Timóteo e Silas vieram da Macedônia para ajudar Paulo, e logo Crispo, um principal da sinagoga, foi convertido. Sua mudança de vida espiritual foi seguida de várias outras conversões. Entre esses convertidos estavam algumas pessoas de elevado status social, como Tito Justo, cuja casa tornou-se um local de reuniões para a igreja naquele tempo. Também Áquila e Priscila, já mencionados, eram pessoas de caráter forte e imensa atividade. Também havia Gaio, que era um homem de posses e grande hospitalidade, recebendo Paulo e toda a igreja. Erasto, tesoureiro da cidade, converteu-se. Pode ter havido outros homens de nível elevado, como o estudioso D.A. Harriers escreve. Ele diz o seguinte: a maior parte da igreja era composta por pessoas pobres e incultas. Havia algumas da classe média, porém, um grande número fazia parte da população de escravos. Após 18 meses em Corinto, Paulo foi para Éfeso, como se pode ver lá em Atos, capítulo de número 18, versículo 19. Ele deixou para trás de si uma das maiores congregações da igreja primitiva. Vamos ver a parte D, que fala sobre a ocasião e propósito da carta. Depois que Paulo partiu de Corinto, o trabalho de edificar e consolidar a nova e próspera igreja foi dada a Apolo. Isso está lá em Atos capítulo 19, versículo 1. Ele era um judeu de Alexandria, um homem eloquente e culto, em Atos 18, versículo 24. Ele havia tido o seu aprendizado em Éfeso e havia pregado o batismo de João com notório fervor, como se pode ver em Atos 18, versículo 28. Em Éfeso, a sua educação teológica foi destacada pelo ensino que recebeu de Áquila e Priscila, que, por assim dizer, era uma mulher que ensinava e ensinou o grande estudioso e grande pregador, Apolo. Partindo de Éfeso, Apolo foi para Corinto, sem dúvida alguma. Ele retornou a Éfeso para relatar as condições da igreja em Corinto. Nos 3 anos que se passaram desde que Paulo deixara Corinto, os membros da igreja não se desenvolveram bem. Em termos espirituais, não se desenvolveram. O apóstolo havia escrito uma carta para a igreja anteriormente. Em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 9, ele escreve: já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Aparentemente, a carta original, chamada pelos estudiosos de a carta anterior, ela se perdeu no tempo. Paulo recebeu informações de que a situação em Corinto estava piorando. Ele mencionou várias fontes de informação. E, nesse caso, seriam 3 cartas de Paulo ao Coríntio. Uma se perdeu, só temos a primeira e a segunda. Vamos ver. Primeiro, a carta, olha só, a carta anterior se perdeu. Paulo recebeu informações de que a situação em Corinto estava piorando. Ele mencionou várias fontes de informação. A primeira delas, a família de Cloe, em 1 Coríntios, capítulo versículo 11, Paulo declara: porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloe que há contendas entre vós. Este relatório não foi solicitado ou autorizado, contudo, era verdadeiro. Um escritor se refere a ele como se segue: tanto pelo fato de ser dito que a informação vinha destas pessoas em vez da igreja de Corinto, quanto por causa da natureza desfavorável desta notícia, é seguro presumir que estas pessoas não foram enviadas pelos coríntios para levar esta notícia, e que o seu relatório, portanto, não era oficial. Desman, grande estudioso, sugere que Cloe pode ter sido uma mulher que possuía alguns recursos financeiros. Segundo, a notícia da situação em Corinto também chegou ao seu conhecimento como resultado de uma visita de Estéfanos, Fortunato e Arcaico
a Éfeso. Isso você vai encontrar lá em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 17. Não esquece de deixar o teu comentário aí, deixar o teu like, de compartilhar esse conteúdo, salvar esse vídeo, se inscrever, ativar o sininho. Terceiro, a notícia mais direta veio da própria igreja. A situação de rápida deterioração alarmou alguns dos membros e estes enviaram uma carta ao apóstolo Paulo. Em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 1, ele escreveu: quanto às coisas que me escreveste, portanto, há uma combinação de fatores que levou o apóstolo a escrever uma carta para a igreja. Ela foi redigida com a finalidade de lidar com seus problemas e direcionar os seus membros a uma vida de santidade em Cristo. Na carta enviada a Paulo pelos Coríntios, havia questões sobre casamento e celibato, sobre alimentos oferecidos aos ídolos, sobre culto público e provavelmente algumas sobre dons espirituais. Mas Paulo também estava preocupado com outros problemas que atormentavam esta igreja, tais como divisões, um espírito de contenda, impureza sexual e um espírito não cristão. Paulo escreveu uma carta em que apresentava as exigências do cristianismo de uma completa renovação de caráter e conduta, uma nova moralidade baseada no poder redentor de Cristo. Como o grande estudioso Hurd salientou, pode-se dizer agora que há uma clara evidência de que 1 Coríntios é o quarto estágio em uma troca que ocorreu entre Paulo e a igreja de Corinto. Estas fases do relacionamento de Paulo com a igreja são as seguintes. Primeiro, fase 1, a primeira visita de Paulo a Corinto e o estabelecimento da igreja. Fase 2, a carta anterior de Paulo para a igreja em Corinto. Terceiro, esta fase ela consiste de duas partes. Primeiro, a informação relatada a Paulo sobre Corinto por Estéfanas, Fortunato e Acaico e pela família de Cloé. Além dos relatórios verbais dos visitantes de Corinto, havia a carta escrita a Paulo pela própria igreja. Esta carta ela pedia que ele os aconselhasse sobre alguns problemas que haviam ocorrido naquele tempo. Fase 4. A composição de 1 Coríntios, nesta primeira carta de Paulo, olha só, a composição de 1 Coríntios. Nesta primeira carta, Paulo ele tratou das questões que a igreja lhe havia dirigido. Mas ele foi além, muito além, e discutiu longamente as questões mais sérias que haviam sido levadas à sua atenção pelos relatórios verbais sobre a situação em Corinto. Vamos ver a parte E, a importância desta carta. Esta carta é importante. Qual a importância dela? A importância de 1 Coríntios esteve muito em foco na segunda metade do século XX. Paulo tratou de vários problemas que tornaram a carta relevante para os nossos dias. O primeiro deste problema é que ele estava lidando com uma igreja e uma cultura secular e urbana. O grande estudioso Deisman escreve: as cidades cosmopolitanas ou cosmopolitas eram em sua esfera especial de trabalho. Paulo, um homem urbano, evangelizou nas grandes cidades. Um outro escritor diz: diferentemente do caráter rural de boa parte do protestantismo contemporâneo, a igreja do Novo Testamento era urbana. Uma segunda razão para a relevância de 1 Coríntios é a ênfase atual no ecumenismo. Sim, nenhum homem possuiu um espírito mais tolerante do que Paulo. E nenhum homem enfatizou mais a unidade da igreja do que ele o fez. Mas Paulo foi também cuidadoso ao basear a unidade da igreja na doutrina de Cristo e na mudança radical que resulta do relacionamento redentor em Cristo. Uma terceira razão para esta carta ser significativa hoje é a ênfase atual em uma nova moralidade. Mas a nova moralidade de Paulo veio diretamente de uma revelação de que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Uma razão final para o significado contemporâneo de 1 Coríntios é o aumento de interesse na obra do Espírito Santo e nos dons espirituais. Com estes temas vitais incluídos nos ensinos gerais e específicos desta carta para todas as igrejas de todas as gerações, a carta chamada de 1 Coríntios
é tão relevante quanto o nascer do sol da manhã de hoje para todos nós. Parte F, data e lugar de origem. Você sabe qual foi a data e o lugar em que ela foi escrita? Vamos ver. Olha só. O lugar de composição é claramente indicado pela declaração do apóstolo Paulo. Ele diz: ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecoste. Ele fala em 1 Coríntios 16, versículo 8. O período exato no qual o apóstolo Paulo escreveu a Corinto durante o seu ministério de 3 anos em Éfeso não é evidente. Não há nenhuma indicação de que a igreja em Corinto estivesse em qualquer dificuldade quando Paulo terminou o seu ministério ali. Em um grupo de Apolo, não teria se desenvolvido durante o tempo em que Paulo esteve ali. Porque estes certamente não se considerava um rival de Paulo e de Pedro, muito menos de Cristo. Seria necessário tempo para que o espírito de divisão e orgulho se desenvolvesse na igreja. Além disso, a menção de uma carta anterior, como está lá em 1 Coríntios 5, versículo 9. Evidentemente, esta primeira carta foi despachada quando os primeiros sinais de rebelião espiritual começaram a aparecer na igreja de Corinto. Um outro item importante no estabelecimento de uma data para a carta é o fato de que Gaio foi proconsor da Acaia enquanto Paulo estava em Corinto. Você pode ver isso lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 12 e 16. Uma inscrição mencionando o oficial civil chamado Galho foi descoberta em Delfi, no lado oposto do estreito desfiladeiro da terra de Corinto. A inscrição ela pode ser datada e sugere que Galho veio a Corinto como procônsul em 51 ou 52 depois de Cristo. Quando se considera o tempo necessário para a ocorrência dos eventos descritos em Atos 17 e 18, entre a partida de Paulo de Corinto e a época passada em Éfeso, pode ser declarado que a carta foi escrita durante o último ano da estadia de Paulo em Éfeso, ou em algum momento na metade dos anos 50. Portanto, a carta seria um dos primeiros escritos do apóstolo Paulo. Se você gostou, então não perca a nossa série. Esta foi só uma introdução. Estaremos trazendo o conteúdo da carta aos Coríntios também, capítulos, passagens, e não só dessa carta, mas de todo o Novo Testamento e quem sabe lá para frente até o Antigo Testamento. Até a próxima, que Deus te abençoe e fica com Deus.